Olá, meus queridos e queridas, Deus te abençoe. Hoje, 2 de janeiro de 2025, quinta-feira. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta, fortalece a nossa alma, tá certo? Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Irão muitas nações e dirão: Vinde, vamos e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, amém, Jesus. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Que, que coisa linda a visão do profeta, né? Vamos aqui aprender com a palavra. Você já sabe que o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele é um profeta que se aproxima muito de Cristo, é o profeta evangélico, tá certo? Messiânico. Versículo 3 começa dizendo assim: Irão muitas nações e dirão: Vinde, vamos e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. O profeta ele revela aqui aquilo que Deus deseja do povo de Deus, de Israel, de Jacó, né? De Judá aqui, representado naquele contexto, o reino, o povo de Israel. Então, vinde, irão muitas nações e dirão, vamos à casa do Senhor, né, à casa do Deus, o monte do Senhor. Era um monte em Jerusalém, lá, Monte Moriá, já falamos ontem, onde o templo estava construído, lugar de adoração a Deus. Então, o profeta tem essa compreensão e fala dessa visão, diz que muitas nações dirão, vamos lá. Hoje em dia acontece isso, mas vai ter um período que vai ser tudo em massa e Deus governando, certo? Mas vamos aqui à visão do profeta, certo? Monte do Senhor e casa do Senhor são a mesma coisa, certo? É o lugar de adoração a Deus naquele contexto para o povo de Israel, que o havia abandonado essa adoração exclusiva a Deus, estava servindo a deuses de outras nações, a imagens de esculturas e a tudo mais, tá certo? O versículo 3 vai continuar dizendo assim: Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. O profeta continua chamando a atenção para que Jacó volte a Deus no seu contexto, mas também tem uma visão profética, porque é de Sião que vem a bênção de Deus. Sião é Jerusalém. Sião, por causa do Monte Sião, é toda Jerusalém, a sua circunvizinhança, tá certo? E ele vai dizer isso, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isso é um convite, naquele momento o profeta falando para o povo de Judá que estava perdido, mas também isso vale para hoje, tá certo? De Sião virar a lei, isso significa que Cristo, assim, é interessante, que Cristo iria brilhar os gentios, tá certo? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso aqui é muito interessante, porque de Sião sairá a lei, isso significa que a luz, né, ela iria brilhar os gentios. A mim, que sou cearense, não tenho descendência direta de Judá, tá certo? Não sou descendência direta de pais e filhos judeus, tá certo? Então, de Sião virá a lei significa isso, que a palavra de Deus, a lei de Deus, ela está aberta a todos, aos gentios, inclusive, aqueles que não são descendentes de Judá. Ora, naquele contexto, há 700 anos antes de Cristo, quando o profeta fala Sião e Jerusalém, o povo judeu, eles são esse povo ao qual foi confiado os oráculos de Deus, anunciar a palavra de Deus, será passado de pai para filho, oralmente. Então, eles eram o povo encarregado de ser esse oráculo, esse anunciador das coisas de Deus naquele contexto. E o profeta está vivendo isso,
e ele vai dizer Sião, que é a mesma Jerusalém, e o povo judeu é esse povo que tinha a responsabilidade de anunciar Deus, tá certo? A palavra da lei do Senhor, ela vem do judeu, é dada através do povo judeu, a lei de Deus. É muito importante isso, tá certo? Agora, hoje nós já sabemos que os judeus, sendo esse oráculo de anunciar a verdade de Deus, a lei de Deus, deles também descende o Salvador, Jesus Cristo. Tem gente aí dizendo que Jesus Cristo era palestino. Na época de Jesus, nem Palestina existia. A Palestina ela foi existir quando o povo, isso é só uma explicação hoje, tá certo? O povo romano, o Império Romano, chegou a um determinado momento a chamar alguma região lá dos palestinos, tá certo? Mas no contexto de Jesus mesmo, ensina na criação, no crescimento de Jesus, nem existia Palestina. Jesus é judeu, tá certo? Então, do povo judeu vem o oráculo, vem a lei, vem a salvação, vem a redenção da humanidade com Deus, tá certo? Amém. Isso é muito interessante, porque há 700 anos o profeta fala para Judá, numa visão profética para aquele momento, que eles iam ser levados cativos, seriam restaurados, mas também essa visão é que viria o Salvador. Amém? Deixa eu ler aqui Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, que Paulo, sendo judeu, também entendeu assim. Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele está falando do povo judeu. Olha, a eles pertence a lei, a legislação, a aliança, as promessas, é a eles que pertence. Os patriarcas, tudo isso. Mas é também deles que descende o Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória. Amém. Isso é muito interessante, porque como é que o profeta tem uma visão dessa muito graciosa? O versículo 4 vai dizer assim, o versículo 4 é uma coisa magnífica, certo? Diz assim, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Coisa linda, né? Visão de um profeta. Isso aqui é o reino de Deus revelado no profeta para o futuro. Oh, glória, Jesus é lindo, viu? Revela o profeta 700 anos antes. Amém, querido? Essa gloriosa visão, mas assim, é dada ao profeta Isaías por Deus, isso é a graciosidade da revelação do reino de Cristo, que seria no futuro. 700 anos depois, Jesus nasceu. Amém? Claro que ele estava falando para o povo judeu, também responsabilizando que eles eram responsáveis por essa palavra, mas ele disse, tem um reino aí que ele vai ser plenamente estabelecido. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Um reino pleno de paz. Quem está em Cristo hoje já está nesse reino e tem a paz de Cristo interiorizada em si. Precisa ter para viver em paz. Um crente, quando começa a murmurar, brigar, ficar irado, zangado, ele perdeu a noção da paz que o reino de Cristo nos dá já hoje pela fé nele. Amém? Agora, como Isaías olhou esse futuro, 700 anos antes, quando Jesus nasceu, ele já viu esse reino, mas esse reino também ainda será plantado futuramente. Para Isaías estava futuro, 700 anos após. Para nós, ele já foi implantado no coração de quem crê, mas a visão profética do reino de Deus, de Jesus Cristo, o reino de Cristo, né? Ele é um reino de plena paz que será estabelecido plenamente. Nesse sentido, ainda é futuro. Mas quando Cristo nasceu, o reino já está no nosso meio. Amém? Vamos aqui ao versículo 5. Os 3 versículos eram grandes, eu estou tentando fazer bem rápido para não ficar tão extenso. Isso aqui dá um estudo lindo, grande, mas assim é uma palavra para você aprender um pouco, pelo menos. O versículo 5 diz assim, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ele está dizendo, olha, Deus é a luz, Jacó. Volta para Deus, Jacó. Vamos andar no caminho do Senhor, nos seus ensinos e tal.
Ele está dizendo, mas é interessante, porque como ele dá uma profecia a respeito de Jesus, que aí Jesus é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Evangelho de João, tá certo? Aquele que me segue não andará em trevas. Ah, olha, é muito graciosa a visão do profeta, tá certo? Isso é maravilhoso, amado. A palavra de Deus para nos ensinar, nos abençoar. Deus sempre, desde o começo, desde que Adão caiu, que ele vive tentando restaurar a humanidade consigo mesmo, tá certo? Então, o versículo 5 diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A casa de Jacó aqui agora, como já naquele contexto falando para o israelita diretamente, aqui no tempo da graça, na vinda de Jesus, que o reino está implantado, falando para todo aquele ser humano que quer se converter e voltar-se e vir à luz que é Cristo. E viver na luz que é Cristo, tá certo? Amém, queridos? Eu acho isso muito valioso, tá certo? Porque o povo judeu sabia disso e sabe disso até hoje. E o povo judeu tem uma coisa especial com Deus, que eles vão ser restaurados na volta de Cristo. Já disse a você, tá certo? Mas a luz, verdadeiramente, ela veio ao mundo e ela é Cristo. Deixa eu ler aqui. Tem vários textos. Eu vou ler Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, que Jesus diz assim, nos ensinando. Sai, mosca. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus. O profeta viu isso há 700 anos antes de Jesus nascer. Quando Cristo nasceu, a luz raiou, veio ao mundo. Deus encarnou, veio ao mundo para trazer luz à humanidade. Quem quer se voltar para Cristo, assim como Judá, como deveria ter se voltado para Cristo, para Deus, naquele contexto que Deus e Cristo é o mesmo Deus. Eles não se voltaram, mas Deus dá sempre a oportunidade. E essa luz raiou para todos, amados. Agora para judeus, gregos, alemães, americanos, nordestinos, são gonçalenses como eu. Oh, glória a Jesus. A luz está à sua disposição, amado. Estou aqui abençoando a tua vida. Pense nisso. Deus já te deu muitas oportunidades, tá certo? Aproveite o 2025 para se voltar para Jesus e poder desfrutar desse reino de paz de Cristo, que um dia será estabelecido plenamente quando Jesus vier a sua segunda vez. Deus te abençoe, te dê uma boa quinta-feira. Temos estudo hoje aqui. Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza. Vamos começar hoje a estudar aí sobre o livro de Marcos. É o primeiro evangelho escrito, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma boa quinta-feira. O Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a minha casa. E nos abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.